Aí. E tu vê aqui do lado, já está ao vivo, nós já estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. E aí nós temos o private chat aqui que a gente se fala, que tu já viu. E do lado lá eu vejo às vezes tem um live comments, que são as pessoas que estão lá tipo no Instagram, sabe? Ficam ao vivo lá no... Eu vou baixar esse volume aqui, pera. Beleza. Eu vou baixar aqui também e vou entrar lá agora no seu. Show, beleza. Pronto. Pronto. Vou sentar aqui. Bom dia, pessoal do Instagram. Estou esperando aqui. Acabei de fazer um convite para o meu amigo Dr. André Felipe. E assim que ele entrar, então a gente começa a falar. Vocês sabem que... Opa, deu que recusou aqui. Peraí. Fala, Glaucio. Beleza, gente? Aí. Bom dia, meu amigo. Feito! Agora sim. Agora estamos juntos. Primeiro, deixa eu só ajustar meu tripé aqui para ficar mais fácil. Isso. Se tu visse a engenhoca que eu fiz aqui, bicho, que eu tô Não. na semana de São Paulo, eu fico num flat aqui, tô sem tripé, tô sem nada. Tô com uma mochila, com uma água, tudo encaixado, agora acabei de tirar aqui, que não tava Deixa eu dando me certo. ajustar aqui. Pronto, acho que agora vai. Deixa eu tirar até... Peraí, deixa eu só puxar a capinha do celular, para ficar mais rápido. Tirar essa capinha aqui. Mais prático. Tirei a capinha do celular. Gente, eu já vou falando aqui. Que estava atrapalhando aqui. Eu já vou falando aqui, pessoal, o seguinte. Tá me ouvindo aí, André? Estou te ouvindo super bem. Tá, maravilha. Grande público aqui nos esperando para falar de algo que essa mulherada adora, né? Verdade. Ou não vai adorar tanto, mas a gente... Eu tenho então aqui, para a gente não perder muito tempo, e vocês que acompanham ou não acompanham, para vocês acompanharem agora, passarem a acompanhar nesse exato momento, uma série. Nós não vamos falar de coronavírus, gente. Não. Essa é uma série agora que é... Aliás, coronavírus todo mundo está falando, é simples. Pega tudo isso aí que ficou batido. Uma série que eu denominei Quebrando as Diretrizes. Qual é o nosso objetivo nessas séries aqui? É o Vitor ser apenas um entrevistador de pessoas que são de extrema confiança minha, pessoas que eu respeito muito nas suas áreas, pessoas que trabalham com a evidência mesmo, né? Com medicina baseada em evidências, com a prática clínica e tal, e que não se engessam muito nessas práticas um pouco mais tradicionais, apesar de não recusá-las, né? Mas que não se engessam muito nessas práticas, e então eles conseguem contribuir mais, no meu ver, com os pacientes, no meu ver, em qualquer paciente, nos pacientes, e para acrescentar conhecimento para vocês todos aí que nos acompanham. Então, nessa série, eu já fiz 4 lives, se não me engano, aqui, das sextas-feiras. Então, tudo aqui, quem está nos assistindo no YouTube, tá todas elas gravadas direitinho no YouTube, para que essas pessoas e vocês mesmos que estão aqui nos assistindo no Instagram possam compartilhar aquele link lá depois com todas as pessoas. Eu tenho certeza que vocês vão compartilhar demais este link com todas as pessoas possivelmente interessadas nesses temas tão importantes que eu venho trazendo. Então, já falei sobre proteínas e problemas renais, já falei sobre câncer e alimentação, tudo com especialistas, com nefrologista, daí com oncologista, alimentação e câncer, com urologista e andrologista, testosterona e câncer de próstata e problemas. Falei com a dermatologista, falei sobre acne, queda de cabelo e terapias tradicionais ou visão hormonal e fisiológica. Já falei com a pediatra, leite de vaca, a última vez foi leite de vaca, pediatra, imunologista, alergologista, né, especialista, fazendo doutorado, sobre leite de vaca e a necessidade ou não para crianças. E agora eu trago aqui, com muita felicidade, o Dr. André Vinícius, que é ginecologista, obstetra
ele é especialista, né, obviamente, e é credenciado pelas sociedades brasileiras aí, de ginecologia, tem uma formação dentro do Brasil, tem uma outra formação no Canadá, é um cara que tem um mestrado, é professor de uma universidade lá em Campina Pernambuco, Grande. Campina Campina Grande, na Grande, Paraíba, na quase. Paraíba, desculpa, Pertinho. Paraíba, na Paraíba, atende lá na Paraíba e atende aqui em São Paulo também. É um cara que tem a experiência, então, de ser um puta de um professor e ser um puta de um profissional, né, na prática clínica com os pacientes, porque eu sempre costumo, eu falo que assim, a gente tem que ter professores muito bons, mas que tenham a prática para Sim, que a gente consiga, né, praticar aquilo que a gente lê, que às vezes as coisas se distanciam um pouquinho, né? é verdade. Então, trouxe o André aqui por ter essa confiança no trabalho dele, por admirar Valeu. ele bastante, por seguir aqui, inclusive as recomendações dele, que ele dá diariamente aí nas redes sociais dele. E eu quero que ele compartilhe com vocês, eu quero perguntar para ele sobre alguns temas extremamente relevantes. Nós vamos ter um enfoque aqui, então, gente, em saúde hormonal da mulher, nós vamos falar de condições de desregulação no ciclo menstrual, vamos falar um pouco de TPM, eu vou perguntar para Uhum. ele, vamos falar bastante de endometriose e de opções terapêuticas para esses distúrbios menstruais femininos. Hoje, vocês sabem que todo e qualquer distúrbio hormonal feminino, ele acaba sendo tratado, né? Isso é uma máxima, né? Vocês mulheres, vocês sabem, vocês vão no ginecologista e aí, estou com TPM, toma anticoncepcional. Pila. Pila. Estou com endometriose, anticoncepcional ou DIU. Estou com síndrome dos ovários policísticos, pila Também. ou DIU. Eu estou com diarreia, pila. Estou com acne, pila. É Quase algo assim assim, mesmo, viu, Vitor? né? Sem nem mesmo, às vezes, e a gente não está criticando aqui a prática, nós vamos de colegas específicos, nós vamos só Não. fazer uma crítica, né? Na verdade, nem eu, vou só perguntar para o especialista aqui, uma crítica Construtiva, construtiva, né? isso Exato. aí, ao que vocês deveriam se ater, qual o raciocínio clínico e lógico, bem lógico mesmo, e o que a ciência diz a respeito disso. Então, André, Claro. muito obrigado por se predispor a Imagina. falar com a gente aqui, a esse público teu e meu que está nos assistindo É aqui. um prazerzão imenso estar aqui com vocês hoje de manhã. E fiquei muito feliz quando você me convidou, especialmente porque esse é o mês mundial da conscientização para a endometriose. Então, assim, falar sobre endometriose nesse mês é ainda mais importante. A gente sabe que está todo mundo muito focado no coronavírus como epidemia, mas nós temos a endometriose como uma endemia. Uma em cada 10 mulheres do mundo tem diagnóstico de endometriose. Pô, Quando não eu estou sabia. falando isso, é uma em cada 10. Isso se a gente considerar a população geral. Se a gente considerar as mulheres inférteis, esse sobe até 46% das Meu mulheres Deus. inférteis podem ter endometriose. Eu estou falando em termos práticos em 176 milhões de mulheres no mundo inteiro com diagnóstico, fora as subdiagnosticadas que ainda não receberam esse diagnóstico. Então, Hum, a gente sabe que está se dando uma importância muito grande agora para a endometriose. Eu fiquei muito feliz que lançou-se essa campanha mundial para o tratamento da endometriose e a conscientização sobre a importância dessa doença, de falar sobre esse tema. Comentei contigo recentemente, no mês passado eu tive a oportunidade de dar uma aula sobre qualidade de vida nas pacientes com endometriose no Congresso Europeu de Ginecologia, porque é a minha área, o meu mestrado é em qualidade de vida em pacientes com endometriose. O meu doutorado atual, que a gente está terminando o projeto, mas a pesquisa já está correndo um pouquinho em paralelo, a gente já está fazendo um mapeamento de genes e de polimorfismo genético, depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que predispõe a adolescente ou aquela menina que acabou de nascer de uma mãe com endometriose de ter ou desenvolver essa doença na vida adulta. Então, para a gente se preocupar na gestação ainda, pré-gestacional, e não expor essa mulher a fitalatos, a bisfenol, enfim, a todas essas situações que podem predispor. Então, é importantíssimo a gente comentar sobre esse tema e, especialmente, achei fantástica essa sua série. Eu queria te parabenizar aqui agora de público, já tinha te parabenizado no privado, porque, diferente do que muitas pessoas acham, o objetivo aqui não é criticar o que vem sendo feito. Pelo contrário, esses dias eu estava numa aula em São Paulo com o Dr. Wilson e ele dizendo assim, André, ele citou um outro filósofo e ele disse o seguinte,
a mente é como um guarda-chuva, ela só funciona se estiver aberta, e eu acho que é bem isso mesmo. O grande objetivo dessas suas lives é exatamente abrir a mente para novas coisas, porque a gente sabe que, especialmente aqui no Brasil, o conhecimento vai chegar na forma de diretriz para a gente já com 10, 15 anos de atraso em relação à publicação dos artigos científicos. Então, o que a gente tenta trazer para os pacientes é o que tem saído atualmente no mundo inteiro. Se isso já está sendo feito de forma protocolar no Brasil, às vezes não, mas a evidência clínica e científica está disponível para qualquer pessoa que quiser acessar o PubMed, Google Acadêmico, enfim, o Cielo, todas as bases de dados em medicina. Então, o conhecimento ele é imenso e ele é muito dinâmico. Então, a gente não pode se limitar a guardar alguém, traçar essas diretrizes e te dar aquilo mais ou menos pronto, porque a gente sabe que existem muitos interesses por trás disso. Então, o conhecimento está aí para qualquer pessoa acessar e fazer exatamente as suas conclusões a partir do que já está sendo dito na literatura. Então, quando você comentou e me chamou para falar também sobre a utilização de pílulas anticoncepcionais dentro desse contexto, especialmente na endometriose, mas a gente pode comentar da utilização dela também em outras patologias estrogênio dependentes, como a síndrome pré-menstrual e a síndrome dos ovários policísticos. Existe muita literatura que já diz que tem muita coisa melhor para a gente fazer para beneficiar esses pacientes do ponto de vista mais fisiológico. E isso ainda não está protocolado, mas tem uma infinidade, eu vou trazer vários aqui, de artigos científicos, de revistas, e também não é de qualquer revista. Eu escolhi para cá os artigos científicos que são muito bem desenhados. Os estudos de desenho são muito bem desenhados, com N bom, com pouquíssimos vieses, que podem mascarar os resultados finais, mas a gente vai ter um pouquinho de tempo para a gente conversar sobre isso aqui. Mas me diga, meu amigo, o que é que você quer me perguntar para eu tentar aqui esclarecer para esse pessoal? Maravilha, André. Cara, eu quero começar, eu acho que a gente começa, a gente pode acabar em endometriose, né? Perfeito. E de repente começar aqui para que as mulheres entendam como é que começa de forma mais básica aqui, como é que começa essa história de ciclo menstrual, né? O porquê que tantas mulheres são mal diagnosticadas erroneamente no início da vida menstrual delas, que a coisa está desregulada e elas esperam que a coisa vai começar da forma melhor do mundo e ali já recebe uma pílula porque tem que regular, porque está errado, porque tem uma doença, tem qualquer outra coisa, né? Esse boom hormonal. E o que se esperar, então, o quanto que essas mães, né, deveriam, ou então as mulheres que estão assistindo a gente aqui, deveriam aguardar para que as coisas se ajustassem e o que fazer nesse momento que está desregulado no começo ali, para controlar algumas variáveis que podem estar atrapalhando, tá? E já explicando então um pouquinho de como é que funciona esse ciclo, as que não usam pílula, né? Vamos pegar assim, o ciclo da mulher, claro, e a importância desse ciclo do ponto de vista assim, por que ter fisiologicamente um ciclo hormonal? Maravilha. Eu vou até abrir uma aula. Segunda-feira eu vou dar aula aqui na Universidade Federal sobre fisiologia do ciclo menstrual. Então eu vou aproveitar e pegar algumas fotinhas. Eu vou girar para vocês que estão acompanhando aqui no Instagram. Quem está no Facebook e no YouTube vai conseguir ver a minha tela. Eu vou girar aqui para vocês também, para a gente explicar. Eu até ontem dei aula de TPM para os alunos e eu sempre comento a fisiologia do ciclo menstrual também, porque isso faz uma diferença imensa no entendimento das patologias. Me dei aqui 2 segundos, só para eu girar aqui a tela para vocês. Eu vou aumentar aqui minha tela. Olha só. Só um segundinho. Pronto. Porque isso faz uma diferença enorme, Vitor. As pessoas, às vezes, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos, as pacientes, elas erroneamente acham que tomar a pílula 21 dias e parar 7 dias, aquilo é menstruação. E não é, aquilo é sangramento por supressão hormonal e não menstruação. E isso já gera uma confusão imensa em relação a algumas patologias. Mas eu vou, de forma rápida, girar aqui para quem está no Instagram nos acompanhando. Isso aqui é o famoso eixo hipotálamo, hipófise, ovário e endométrio. Então, para que uma mulher menstrue de forma regular, ou uma menina comece seus ciclos menstruais, a gente requer uma pulsatilidade desse hormônio chamado GnRH, que é o Gonadotropin Releasing Hormone, hormônio liberador das gonadotrofinas,
Isso vai determinar nesse outro órgão aqui, hipófise, que fica mais ou menos atrás da região dos nossos olhos, a liberação de outros dois hormônios chamados FSH, que a gente às vezes dosa, você vê muita gente pedindo esse exame, que é o Follicle Stimulating Hormone, é o hormônio que vai estimular no ovário o recrutamento dos folículos para uma menstruação, e um outro hormônio chamado LH, que é o hormônio luteinizante, Luteinizing Hormone. Esses dois hormônios que foram secretados pela hipófise, eles vão no ovário determinar a produção de dois outros hormônios ovarianos, que estão aqui do lado, estradiol e a progesterona. Eu brinco com meus alunos que o estradiol, ele espessa o endométrio, então ele engrossa a camada de dentro do útero, que faz com que as mulheres menstruam, então se preparando para uma gravidez, porque o objetivo do ciclo menstrual não é menstruar, é exatamente engravidar. Você só menstrua porque naquele mês você não engravidou. E aí depois que a paciente ovula, na metade do ciclo, daqui a pouquinho eu mostro o ciclo mesmo, como é que ele se processa, a progesterona, que é o hormônio progestare, do grego a favor da gestação, ele prepara a camada de dentro do útero para a chegada de um bebê. Caso isso não aconteça, existe a queda desses hormônios, estradiol e progesterona, já vou mostrar aqui para vocês. E esses dois hormônios descamam o endométrio e fazem com que a paciente menstrue. Maravilha! A maturidade de todo esse eixo, hipotálamo, hipófise, ovário, endométrio, varia mais ou menos entre 2 a 3 anos. O que é que eu quero dizer com isso? Se uma menina acabou de ter a sua primeira menstruação, que se chama menarca, e aí isso acontece, ela menstrua o primeiro mês, passa 2, 3 meses sem menstruar, menstrua de novo, passa 4 meses sem menstruar, menstrua novamente, às vezes passa 1 ano sem menstruar. Isso é completamente normal. Isso chama-se sangramento irregular por imaturidade do eixo. Assim como um bebê, ele não já nasce andando, ele primeiro engatinha, depois ele fica em pé e depois ele passa a andar, e isso requer, na fisiologia natural de bebê, mais ou menos 1 ano a 1 ano e pouquinho, tem alguns mais precoces, outros um pouco mais tardio. Da mesma forma funciona para o ciclo menstrual. Então não espere que uma menina aos 9 anos menstrue a primeira vez e ela vai passar a ser regular dali para frente. Então, a primeira coisa que eu digo para uma paciente, a mãe, né, que chega desesperada, minha filha menstruou e agora passa 6 meses que ela não menstrua, e quando vem e vê um sangramento imenso, quase hemorragia, a primeira conduta é tranquilizar. Mãe, isso faz parte da fisiologia normal. A sua filha está amadurecendo esse eixo. Quando é que a gente deve se preocupar com isso? Se essa menina ela tiver instabilidade hemodinâmica ou desenvolver anemia por excesso de sangramento. Porque aí, nesses casos, vale a pena até a gente investigar coagulopatias. Porque às vezes a menina tem alguma deficiência de fatores de coagulação e não consegue controlar aquela menstruação. E aí ela pode evoluir para uma anemia. Então, de modo geral, tranquilizar. Quase todas as adolescentes e meninas que acabaram de menstruar, elas vão passar um longo período, que faria até 2, 3 anos, com essa irregularidade. Depois disso é que ela vai saber qual é o padrão normal dela de ciclo menstrual. E isso já é uma coisa interessante. Eu estava comentando ontem com os alunos aqui da Unifacisa de Campina Grande que o padrão individual de cada paciente é que vai determinar se a paciente tem irregularidade menstrual ou não. Por quê? Porque na literatura é dito que qualquer intervalo entre 21 e 35 dias de ciclo menstrual é normal. Então, o que é que isso quer dizer? A paciente pode chegar achando que tem um sangramento irregular, porque dizer eu menstruo 2 vezes no mês. Se ela é uma paciente que tem um ciclo de 21 e ela menstruou dia 1º e dia 22, está completamente normal, não precisa usar nada para mexer, porque a fisiologia normal dela é essa. Da mesma forma, se é uma paciente que tem um ciclo de 35 dias e ela menstruou dia 31 de janeiro e só menstruou dia 2 de março, ela não menstruou o mês de fevereiro, mas o ciclo dela é de 35 e isso para ela também está ok, não precisa de intervenções. Então, vocês viram que quando a gente estava comentando isso tudo, em nenhum momento eu falei que as pacientes têm deficiência de A, de diane, de selene, nada disso, porque esses hormônios, eles são hormônios sintéticos e são fármacos. E qualquer fármaco é uma droga e, como droga, apresenta efeitos colaterais. Então, não é que eles não tenham indicação. A gente pode, sim, em algumas situações, fazer uso dessas medicações e elas vão ter uma resposta muito boa, sim, quando bem indicadas, um curto período, mas o que a gente vê muito na prática é que as pessoas apenas querem resolver o problema, não o problema, querem se livrar dos sintomas sem pensar no problema. E isso não faz o menor sentido. Eu sempre digo a todos os meus alunos e a quem assiste meus cursos que nós como médicos precisamos tratar fisiopatologia, ou seja, causas.
Claro que se é uma paciente que está muito sintomática, eu não vou deixar uma menina com anemia morrendo, se esvaecendo, dizer, calma, eu vou primeiro investigar. Não, eu trato a causa, o sintoma que ela está apresentando no momento e depois vou investigar a causa. O que eu não posso fazer é apenas ficar maquiando a causa, o sintoma da paciente sem pensar na causa. Então isso já faz uma diferença muito grande no tratamento das pacientes. Ah, que bom, que bom. Isso aí é o começo de tudo aí, porque a grande maioria, né, que a gente vê das pacientes, elas começam numa fase, recebem um diagnóstico, né, que mal sabe o diagnóstico, seguem a Exatamente. vida inteira. Aí daqui a pouquinho eu atendo aquela mulher aos 30 anos, aos 40 ou aos 25, e desde quando usa pílula? Não, desde os 13. Por quê? Porque Desde eu tenho sempre. anemia, porque eu tenho irregularidade menstrual. Mas tu Eu tenho um tem ou tu... acne. Eu tenho acne. Não, mas tu tem ou tu teve? Não, eu tive aos 12. Eu falei, mas vem cá, querido, tu tá com 40 anos, mas tu teve aos 12? Quando começou? Aos 15, quando começou, né? E nesse aspecto aí, André, o quanto que, por exemplo, um estilo de vida e alimentação podem auxiliar a regular essa situação desregular, tanto a acne como a TPM, como o que a ciência nos traz, porque aí a gente vai muito, daí a gente começa a história de diretriz aqui, porque o que nós estamos falando por enquanto Claro. é fisiopatologia, Claro, é é o só isso, né? normal, exatamente. Exato. Agora a gente entra em algo que nunca você vai ouvir num consultório quase, né? Porque tem É. ginecologista, eu não estou falando mal da área, mas assim, Claro. nunca vai ouvir, infelizmente, num consultório ginecológico. Quem sabe não come tal coisa que melhora a pele. Quem sabe não deixa de Uhum. comer tal coisa que esse problema de queda de cabelo agora, ou isso pode melhorar a tua dor na tensão pré-menstrual. Com Existe certeza. ciência para isso, André? Ah, sem sombra de Né? dúvida. É uma coisa Existe que tu vê na muita prática ciência também, para porque isso. porque É, essas perguntas que eu estou fazendo, gente, para até são, de deixa eu certa forma, só. a gente brinca aqui, É porque jocosa, né? Jocosa porque a gente vê que é isso na prática, né? Eu tô é a tentando abrir uma aula de prática. TPM aqui rapidinho. Tá, não, beleza. Porque são coisas até, eu brinco aqui, teve o pessoal da minha assessoria falou assim, pô, tu tá trazendo os caras top para provar que o que tu falava há 10 anos atrás é isso Aham. mesmo. Eu falei assim, cara, eu não preciso provar isso aí, assim está mais que provado. Agora nós É. precisamos trazer os especialistas, por quê? Porque aí rompe aquela barreira de, o cara está se metendo na área. Não estou me metendo na área nenhuma, eu estou trazendo o Não cara existe top da área de área para ninguém. falar. Não, é muito engraçado porque as pacientes dizem assim, ai, doutor, quem é que deve tratar síndrome dos ovários policísticos? É o Quem gineco? É o sabe? endócrino? É o nutrólogo? Eu digo, meu anjo, qualquer pessoa que se sinta habilitado e que esteja atualizado. Mas qualquer pessoa. Se quiser ir para um geriatra e ele souber lhe tratar, tá maravilhoso, não tem problema nenhum. Não existe doença de médico, né? Não existe doença de especialidade. Com relação à TPM, bacana demais. Isso aqui eu estava comentando ontem na aula que eu dei de TPM, eu vou girar de novo para o pessoal que está nos acompanhando no Facebook, compartilhar minha tela e eu giro para vocês aqui, me dei um segundo de novo, porque isso é legal, porque ontem eu até comentei, eu disse, olha, o que é que eu faço para as minhas pacientes? E se tiver alguma paciente minha aqui, pode dizer se isso é verdade ou não, se eu estou só mentindo. A minha consulta, ela demora muito porque eu dou uma aula. Essa mesma aula que eu dou para os meus alunos, eu dou para a minha paciente, porque eu só acho que o paciente ele só vai ter adesão ao tratamento se ele entender Claro, por que é que ele está claro, utilizando, né? sem Você dúvida. vai fazer isso, você vai aumentar a sua atividade física, você vai parar de consumir tal e tal alimento, porque isso para você é ruim. Mas eu vou te mostrar aqui, eu sou quase descendente aqui, você tem que mostrar, mata a Eu cobra e também sou mostra o assim. pau, né? Tem que ser. É. Deixa eu virar aqui para vocês. Olha que bacana em relação à fisiopatologia da tensão pré-menstrual e das cólicas menstruais. Vou mostrar primeiro da cólica menstrual, que ela está muito ligada também com a TPM, para vocês verem a importância que a alimentação tem em relação a isso. A gente comentou com vocês que quando a mulher ela não engravida naquele mês, os níveis dela de progesterona elas caem. É exatamente aqui, ó, queda do nível de progesterona. Quando a progesterona cai, existe uma enzima que está na membrana celular de todas as células que chama fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2, ela também pode ser ativada por um desequilíbrio, olha que bacana, da relação ômega 6, ômega 3. A gente sabe que o ômega 3, que é tão falado aí por todos, a suplementação de ômega 3, ele é um potente anti-inflamatório. E a gente sabe que a dieta rica em alimentos embutidos, industrializados, enlatados, com agrotóxicos, ela é extremamente rica em ômega 6, que é pró
anti-inflamatório. Então, se a gente já começa buscando ter uma alimentação rica em ômega 3, anti-inflamatória, a gente já melhora muito cólica menstrual e TPM. É tanto que tem evidência científica que a suplementação de ômega 3 diminui cólica menstrual, vocês já vão ver aqui por quê, e diminui tensão pré-menstrual. Olha o que é que acontece. Esse desequilíbrio da relação ômega 6, ômega 3, associado com a queda dos níveis da progesterona, que acontece ali por volta do 24º, 25º dia, ou seja, antecedendo a descida da menstruação em mais ou menos uma semana, ela ativa essa cascata do ácido araquidônico. Lá da biologia, todo mundo lembra, mas às vezes não relembra, o ácido araquidônico ele tem uma cascata de indução da inflamação. Como é que acontece? A cascata do ácido araquidônico, ela estimula a produção, através do enzima ciclooxigenase, de duas prostaglandinas, que chama prostaglandina E2 e F2-alfa. Essas duas prostaglandinas, elas agem na camada muscular do útero, no miométrio, fazendo contração e vasoconstrição, ou seja, fazendo como se fosse um pequeno infarto da camada muscular do útero. E por isso que vem a dor, vem a cólica muito intensa dessas pacientes. Então, por isso que, por exemplo, vocês usam para cólica menstrual inibidor da COX. Nimesulida, antenoxicam, os anti-inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios, eles têm uma ação muito importante em bloquear aqui a COX. Então, as pacientes, elas começam a ter uma melhora muito interessante da dor, mas entendendo que você poderia muito mais subir a cascata e não deixar essa inflamação começar a partir de uma dieta rica em, por exemplo, ômega 3. Então, isso é uma coisa interessante. Outras coisas que acontecem. A prática de atividade física, como você comentou, é uma coisa que serve para todas as doenças, mas para as doenças estrogênio dependentes ainda mais, porque vocês vão ver, eu já vou mostrar daqui a pouquinho também, a TPM, a cólica menstrual, a síndrome dos ovários policísticos, a endometriose, a miomatose uterina, os cistos da mama, são doenças que crescem com a produção de estrogênio. A prática regular de atividades físicas diminui a expressão de uma enzima chamada aromatase, que é a enzima que converte a testosterona em estradiol. Então, se você quer diminuir fisiologicamente, sem precisar de nenhuma intervenção farmacológica, a expressão dessa enzima chamada aromatase, é só fazer atividade física. E os trabalhos, está até no consenso da Federação Brasileira de Ginecologia para Endometriose. A prática regular de atividades físicas de 2 a 3 vezes por semana já consegue bloquear de forma parcial a expressão da aromatase. Então, de forma fisiológica, não precisa nem gastar dinheiro, só precisa gastar suor. Esforço e determinação, você já consegue melhorar várias dessas doenças. Porque a gente vê muito na prática, as pessoas, esse tipo de tratamento que vocês fazem é só pacientes de classe social mais elevada, sob hipótese nenhuma. Gente, você gasta muito mais com, sei lá, comprando porcaria do que comprando um ômega 3 de qualidade para você fazer uma suplementação para isso. E importante, por isso que eu disse ômega 3 de qualidade, porque idealmente os ômega 3 devem ser livres de metais pesados, senão você melhora uma coisa piorando outra. Também não faz muito sentido. O Vitor tem um vídeo no canal dele do YouTube sobre isso, muito interessante também. Então, da mesma forma, uma coisa interessante acontece para a TPM. Né? A TPM ela acontece também baseada nessa queda dos níveis hormonais. E aí vocês, meninas que estão nos assistindo, eu vou girar a tela de novo para vocês verem uma coisa interessante, que vai explicar, por exemplo, por que é que vocês têm uma vontade imensa de comer chocolate nesse período menstrual. Né? Por que é que tem essa compulsão? Acho que tu saiu sem querer lá Opa, do Face, do YouTube. Opa, deixa eu voltar aqui. Enquanto isso eu vou falar rapidão, aqui. Já conversa aqui. Tá. E é engraçado, gente, porque essas coisas assim, hoje, graças a Deus, né, a coisa tomou um corpo legal, de bastante gente até falando um pouco sobre isso. Claro que algumas pessoas ainda têm uma grande resistência, porque são complementos alimentares, né, e até profissionais de saúde, né. A resistência se dá muito hoje pela falta de conhecimento, porque quando eu não conheço aquilo e eu tenho que entender sobre aquilo me agride de alguma forma. Porque eu tenho essa informação de que eu fui no congresso lá mais foda do mundo e isso não existe. Eu não aprendi isso na universidade, eu não aprendi isso do meu professor. Mas, claro que nós temos a felicidade de hoje de ter professores como o André,
que está lá como professor, que não precisa de ter o status do professor, mas que gosta de ensinar, né? E Adoro. que também perde dinheiro estando lá como professor, tal como eu, professor de 2 Nem pós-graduações, fala. eu perco dinheiro, perco saúde estando lá, mas eu tenho certeza que eu estou formando pessoas, então já não é mais, A a gente está missão é mudando muita maior do concepção, que isso, né? muito maior, mudando a concepção, né, do professor de ser o dono da verdade também, e o professor, nesse Jamais. momento, como o André, como eu faço, se coloca como um aluno também. Porque muitas Certeza. vezes a gente vai aprender com um paciente que nos traz, às vezes, um quadro muito rico de pesquisas, né? Quantas vezes tu já aprendeu, eu já aprendi com pacientes, Demais. e como é bom ter essa cabeça aberta. E tu vê que são coisas muito discrepantes que acontecem hoje no mundo real, porque nós estamos Sim. falando aqui de uma via da inflamação, entender do ômega 3, a gente sabe que tem ômega 3 que ajuda na via da inflamação, tem uma planta chamada boswellia, que eu posso tomar um óleo um óleo essencial dele, eu posso consumir uma boswellia em extrato seco, Padronizado. né, e colocar numa Uhum. cápsula. Eu tenho os curcuminoides, a cúrcuma que eu Vou posso botar falar em também cápsula aqui, também, a transresveratrol. quercetina, transvazel, tem Uhum. uma série de coisas que a gente pode usar ao invés de cair diretamente ou no anti-inflamatório, que tem seus efeitos positivos, Exato, mas tem um efeito colateral, né? com Então eles não certeza. modulam a inflamação, eles simplesmente apagam a inflamação naquele momento. A modulação é o alimento que faz, o estilo de vida que faz. Ou Exato. então, ainda mais, que chega para mim a ser mais absurdo, a não pensar em nada disso e prescrever um antidepressivo para uso crônico para poder Nossa, melhorar a TPM que acontece em é, determinado momento, que é uma coisa que para mim, chega a ser é alucinante verdade, receber isso aí, né? sem sombra de dúvida, é uma coisa absurda, né? Sempre querendo, não, e é engraçado que depois a paciente desse caso, por exemplo, de TPM, que está utilizando o antidepressivo, ela começa a ter tanto efeito colateral que ela não sabe nem onde é que está o problema. Ela diz, mas eu Não, não sei, porque eu comecei a tratar TPM e aí eu tomei um antidepressivo, aí baixou minha libido, eu já estou com problema de libido, eu agora estou procurando um tratamento para libido, estou usando um creme para isso, esse creme me deu uma alergia e eu estou tomando um antialérgico, ele não sabe nem onde é que está mais o problema, não né? sabe. Porque as pessoas não estão focadas em resolver o problema, né? A causa do problema e É. sim o sintoma que a paciente está apresentando. Eu brinco demais, eu digo, olha, eu não conheço a depressão, aonde eu sei não é uma doença crônica, é uma doença aguda. Então, sim, utilizar fármacos em momentos agudos faz todo sentido, obviamente. Você não pode esperar que a pessoa Negar. tome uma medicaçãozinha, uma planta, no momento de uma crise, de um surto Não, psiquiátrico. Isso não faz o menor sentido. E aí a medicina não. alopática está aí para resolver o problema. Mas depressão por 30 anos, 40 anos, a minha ótica, eu não acho que faça Nunca muito vi isso na minha sentido, vida. né? É. Mas a gente estava falando de TPM, e aí a importância disso também da alimentação, porque eu fechei lá mesmo. Eu vou só girar a tela para vocês aqui rapidinho, para a gente comentar sobre isso. Olha só, vou girar a tela para vocês. E aí vem uma coisa maravilhosa. A tensão pré-menstrual, ou síndrome pré-menstrual, ela acontece mais uma vez por queda de dois hormônios, o estradiol, e aí uma coisa importantíssima que a gente fala, o estradiol, quando ele cai, ele diminui também tanto a produção intestinal de serotonina, quanto a liberação da serotonina na fenda pré-sináptica, quanto a captação de serotonina. Então ele mexe tudo relacionado a essa sensação de bem-estar. E aí por isso que vocês têm uma necessidade absurda de querer comer chocolate, porque o chocolate é rico em triptofano, que é precursor da serotonina. Então entendam que a gente pode muito bem apenas dar para paciente triptofano ou 5-hidroxitriptofano para ajudar a minimizar e não entrar de cara com antidepressivo, porque é muito engraçado. Quando você está usando uma paroxetina, uma sertralina, você está utilizando um inibidor da recaptação de serotonina. Então, você está diminuindo o gasto e não aumentando a produção. A produção. Então, na minha ótica, faz muito mais sentido eu aumentar a produção do que diminuir o gasto, né? Não Sem faz o dúvida menor nenhuma. sentido dizer assim, você tem um carro, em vez de colocar gasolina, é melhor você andar a pé. Então, não faz muito sentido. Não Da faz. mesma forma, a queda da progesterona, a progesterona tem uma prima irmã no cérebro, que é um neuroesteroide chamado alopregnenolona, que é o responsável pelo controle fino das emoções da mulher, porque ele age num receptor GABA que tem efeito sedativo e relaxante. Então, quando você mantém níveis de progesterona otimizado, você tem esse efeito mais tranquilizante, mais relaxante, você induz um sono de melhor qualidade. Você vê isso na prática, uma gestante que está cheia de progesterona quer dormir o tempo inteiro, porque ela está o tempo inteiro estimulando a produção de alopregnolona. Então, a gente pode modular apenas a progesterona numa paciente que tem síndrome pré-menstrual e não dar um antidepressivo para esses pacientes, ou não dar uma pílula. Não estou dizendo que em determinadas situações você não pode fazer isso. Pode. Primeiro que a nossa função
quanto médico, é orientar a paciente. Eu não escolho nada de nenhuma das minhas pacientes. A minha função é orientar, mas orientar de forma correta. Dizer, olha, para essa sua situação, a gente tem evidência científica, eu abro os trabalhos todos e digo, ó, que isso é bom e isso é ruim. Isso aqui melhora, isso piora. Isso aqui é melhor para isso é pior para isso. No seu caso, o que eu faço para todos os tratamentos é, eu tiro as contraindicações. Para você, por conta desse seu problema de saúde, você não pode usar esse, mas você tem esse outro, outro. E aí, depois que a paciente está orientada, a decisão é dela. Isso aqui eu digo que eu sou apenas um figurante de cena. A paciente é a protagonista do tratamento dela. Até porque se ela não tiver adesão ao tratamento dela, não adianta. A gente vai estar se enganando. Eu fingindo que atendo ela e que trato, ela fingindo que está sendo tratada e nada se resolve. Então, isso é extremamente importante. Por isso que a gente faz essas lives, esses vídeos, explicando conteúdos. Às vezes você vai pensar, mas para que é que eu, que não sou da área da saúde, preciso entender um pouco disso? Porque se você entende isso, quando a gente fala, é melhor para você fazer atividade física que modula a expressão da enzima que cai esse hormônio, comer tal alimento que melhora tal hormônio, e isso faz com que você tenha adesão ao tratamento que a gente está tentando te propor. Então, eu acho que é extremamente importante e válido que mais médicos façam isso e, mais uma vez, te parabenizo por fazer e quebrar as fronteiras do conhecimento com isso, abrindo os guarda-chuvas da mente das pessoas aqui. Ah, cara, mas é isso aí, esse é o nosso papel hoje, né? Quando eu comecei a escrever, ontem eu estava até comentando, fui jantar com uns amigos médicos, eles falaram, como é que tu começou essa história? Cara, nós estamos em 2020, cara, eu comecei em 2009 a escrever, eu acho que tu era um garoto Muito naquela tempo. época lá. Mas eu comecei a escrever porque eu senti falta de alguém me ensinar na época. Imagina, nós somos médicos. Eu não entendia porra nenhuma de alimentação, de estilo de vida, nada. Eu atendia de Difícil, né? medicação. E eu era Claro. usuário de medicação. Então eu entendia Sim. disso. E eu falei assim, pô, sinto falta que alguém me explique, só que venha do médico explicar, porque a gente não Claro. levava muito a sério outras áreas, aquela cabeça do Que hoje, médico. graças a Deus, já está mudando muito. Mas Nossa, naquela época mudo. era Naquela muito época, as fechado. próprias pessoas também, né, precisavam ouvir a voz do Sim. médico. Eu falei assim, pô, já que eu sofri tanto, eu quero que alguém me explique nas miúças, assim, essas coisas com detalhe. Pô, mas eu, como médico, eu precisava ouvir como aquela coisa, no detalhe, porque eu não conheço. Eu não lembro de fisiologia, eu É aprendi no verdade. primeiro ano de faculdade. Sim. Então, eu quero que me explique, né? E comecei a explicar naquela época essas coisas, e aí eu percebi que as minhas consultas, naquela época, eu falei ontem, precisava ser aula. Aula para quê? Cara, a mesma aula que eu dou para o médico. Mas, Vitor, o médico é com linguagem inacessível. Não, porque ele também não De entende isso que a jeito gente está nenhum. falando. Exatamente. Porque A a gente tem que gente não começar lembra. igual. Não lembra, e via de outra forma, e naquela época eu estava interessado só em passar das provas, né? E não Passar na aprender. faculdade deu, e colar. E outra coisa, Leandro, a gente seguindo aqui, então, ah, nós falamos aqui do que é o normal, do que deveria ser normal e tal, mas aí a gente deixa aquela lacuna aqui, fala assim, tá, mas e aí para não engravidar, né? Porque vocês estão falando que o ciclo regular, ele tem valia, nós temos estudos, né, mostrando que a mulher que menstrua tem potencialmente menos, isso é muito difícil acompanhar hoje em dia, né? Claro. Potencialmente menos câncer de mama em função Uhum. do simples fato de ter aumento, de quanto mais aumento natural de progesterona no meio naquele momento do ciclo, né, que o óvulo é Sim. liberado lá, e aí tem aumento de progesterona. Esse simples fato de aumento de progesterona, como ela tem uma ação reguladora do estrogênio, ajudaria a prevenir o câncer de mama e outras Uhum. diversas condições, até Claro. osteoporose. E a gente, então, incentivaria as pessoas, as mulheres, as que podem, né? Claro que nós vamos falar de condições mais complicadas aqui, eu vou Sim. perguntar para a André, a ter o ciclo menstrual delas. Mas aí você, poxa, e para não engravidar, né, André? Pô, porque é surreal o que a gente ouve. Então, o Claro. que eu faço para não engravidar? Uhum. Quais são as recomendações, tanto dentro de. Porque nesse aspecto a gente tem até muita clareza nas próprias diretrizes, o que é muito Claro. interessante, porque normalmente Demais. o médico engessado, ele vai lá chegar e falar assim, não, isso não existe. Não, isso não existe. Esse negócio aqui é pílula, esse negócio é... Tudo bem. E aí, às vezes, a gente comenta de outros métodos, né, contraceptivos aí, né? Uhum. E aí o cara, isso não pode. Pô, mas isso está na diretriz, como é que não pode? É. Quais são os Isso outros acontece métodos muito aí? com o Dio, por exemplo, né? Deus o Então, livre. vou dar uma passada aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a paciente, quando ela decide que ela quer escolher um método contraceptivo, é: em quanto tempo você quer engravidar?
Porque não faz muito sentido você evitar diariamente, por exemplo, utilizar um contraceptivo oral diário, uma pílula diária, se essa paciente tem 19 anos, com vida sexual ativa e na cabeça dela ela só pretende engravidar aos 30. Então, eu não vou deixar essa paciente 12 anos fazendo uso de uma droga para inibir o ciclo menstrual dela fisiológico, se ela já sabe que ela só quer engravidar. Claro, pode aparecer o príncipe encantado dela amanhã e ela querer engravidar amanhã. Mas, do ponto de vista prático, a gente tem que pensar, na minha opinião, pensar na escolha do método a depender da projeção que essa paciente tem em relação ao tempo que ela quer evitar a gravidez. Então, na minha prática, o que é que eu faço? Como eu te disse, eu oriento todos os métodos, mas se a paciente não quer utilizar um método hormonal, e existem vários, a paciente pode escolher por usar a pílula anticoncepcional, os adesivos semanais, os injetáveis mensais, injetáveis trimestrais, o DIU hormonal de levonorgestrel, o anel vaginal, o preservativo, a tabelinha, o método de barreira, o método de Billis, enfim, tem uma infinidade de coisas que ela pode utilizar, mas existe uma taxa de falha entre cada um, e se a gente fosse, dava para passar assim 3 lives, se a gente for falar da taxa de falha do uso perfeito e do uso habitual de cada um desses, mas, de modo geral, como a gente sabe que a mulher brasileira ela inicia a vida sexual atualmente, segundo as estatísticas, por volta dos 15 aos 17 anos, e ela vai ter o primeiro filho ali depois dos 25, próximo dos 30 anos, a gente está falando que a grande maioria das mulheres elas vão passar pelo menos 10 anos com a vida sexual ativa sem objetivo de engravidar. Então, pensando nesse sentido, eu sou um grande fã da utilização dos métodos não hormonais com o DIU de cobre, que dura 10 anos, e o DIU de cobre com prata, que dura 5 anos. Então, são 2 métodos que existia um tabu imenso. Ah, a mulher que nunca engravidou pode utilizar DIU, está na recomendação da Federação de Pediatria. Não só na de ginecologia, mas na de pediatria para evitar a gravidez indesejada nas adolescentes. Então, sim, faz sentido. Claro que a escolha do tamanho do DIU, existe o mini DIU para as pacientes que quando fazem ultrassom tem um útero pequenininho. Qual é o problema? Para diminuir a taxa de expulsão. Existe uma taxa de expulsão espontânea que varia de 3 a 5% nas usuárias de DIU e isso acontece com mais frequência nas meninas que ainda não engravidaram. Mas a grande maioria, elas têm o útero que cabe um DIU e não elimino. Por exemplo, na minha prática hoje, a maioria dos DIUs que eu coloco são em mulheres que nunca engravidaram. E elas ficam super bem e se adaptam muito bem. Dentro da escolha desses dois, entre o DIU de cobre, que dura 10 anos, e o DIU de cobre e prata, que dura 5 anos, qual é a vantagem? Porque, primeiro, qual é o efeito contraceptivo do cobre? O cobre, ele mata espermatozoide, ele causa uma reação inflamatória local dentro do endométrio, que é a cavidade do útero onde o bebê vai se implantar. Ele diminui um pouco a motilidade da trompa para captar o óvulo da mulher. Então, o mecanismo é um mecanismo de barreira. Que aí nem vou entrar nessa parte religiosa, se é um método abortivo ou não, porque do ponto de vista fisiológico não é, porque o efeito dele é impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, não é, mas enfim, isso já dá pano para outra conversa também do ponto de vista fisiológico e religioso, que não vale a pena entrar nisso. Do outro lado, mas o problema é que o cobre ele é um irritante do endométrio, como eu estou dizendo, ele causa reação inflamatória. Quando ele causa reação inflamatória, eu mostrei para vocês que ele estimula a produção de 2 prostaglandinas. E essas prostaglandinas elas podem causar cólica. Então, às vezes, se é uma paciente que já tem muita cólica, eu digo, olha, não é talvez o melhor método para ti começar com o DIU de cobre que dura 10. Mas aí, recentemente, há 3 anos atrás, chegou no mercado uma associação, o DIU de cobre com prata. Então, qual é o efeito disso? A prata ela diminui essa fragmentação do cobre, que é a grande responsável para a dor. Então, o DIU de cobre com prata ela tem uma quantidade de cobre menor, sem perder a eficácia contraceptiva, mas ela associa com a prata que diminui essa fragmentação e isso diminui o efeito inflamatório, diminuindo tanto cólica quanto a chance dessa paciente aumentar seu sangramento. Então, é uma excelente estratégia para as pacientes que estão planejando engravidar a longo prazo. Então, só para você ter ideia, se você coloca um DIU desse de cobre e prata que dura 5 anos, essa mulher ela deixou de tomar 1.800 comprimidos. Veja a diferença, 1.800 fármacos que geram vários efeitos colaterais. E aí, já puxando um gancho para a endometriose,
Só para você ter ideia, as pílulas anticoncepcionais, que era a pergunta inicial dessa live, né? Se ela é importante para a endometriose. Só para você ter ideia, a última revisão da Biblioteca Cochrane, que é uma meta-análise com revisão sistemática, eles já mostram que não tem estudo ainda comprovando a eficácia dela na melhora de dor. E para piorar, do outro lado, a pílula anticoncepcional ela tem alguns problemas. Eu até listei aqui para não esquecer. Qual é o grande problema falando para a endometriose, mas que serve para as outras coisas? Se você utiliza uma pílula desde essa menina ser adolescente, você já mascara sintomas e aí você não faz um diagnóstico precoce. Para a endometriose isso faz uma diferença absurda, porque aí você termina abrindo o quadro quando essa paciente já tem sequelas. Você passou longos períodos deixando essa menina enganada, que era só uma cólicazinha e talvez era uma cólica de endometriose e você mascarou o sintoma. Uma outra coisa é que as pílulas anticoncepcionais, elas alteram a permeabilidade intestinal. E isso, para o conhecimento atual da microbiota intestinal, faz uma diferença imensa. Só para vocês, eu tinha um vídeo lindo, mas ele demora um pouquinho, a gente já falta só 15 minutos da nossa live para terminar, antes que o Incha nos corte, passa muito rápido, mas só de forma prática, porque isso é muito importante, o nosso intestino é uma grande barreira de defesa imunológica. Então, o intestino da gente, ele é extremamente coeso. Existem 3 proteínas que controlam uma parte dessa coesão que chama tight junction, ou seja, a junção forte, a junção apertada, que são 2 proteínas que são chamadas claudina e ocludina, e uma outra que é como se fosse um cadastro de ancoragem que chama zonulina. Os trabalhos já têm mostrado que a utilização de pílulas anticoncepcionais ou para reposição hormonal contendo etinilestradiol, que é o que está presente em 90% a 92% das pílulas, elas aumentam a liberação de zonulina para o lúmen e eles quebram essa capacidade do intestino de permanecer impermeável, criando a famosa leaky gut, que você também fala demais, a Denise Carvalho fala demais, o Murilo Pereira, enfim, todos nós falamos muito e você faz uma quebra dessa permeabilidade. Com isso, fragmentos proteicos da nossa alimentação incorreta, uma alimentação riquíssima em alimentos industrializados, embutidos, enlatados com pró-inflamatórios, elas começam a sinalizar inflamação dentro do intestino e a gerar resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória ela é sistêmica e na endometriose ela é totalmente indesejada. E para piorar, uma outra coisa que a utilização das pílulas anticoncepcionais contendo etinilestradiol pela via oral é que ela também, a nível intestinal, ela inibe bactérias simbióticas produtoras de vitaminas B6, B9 e B12, que são cofatores da conversão que a gente já comentou do triptofano em serotonina. Então, por exemplo, numa doença como endometriose, que as pacientes já têm uma tendência de depressão de mais de 4 vezes em relação à população geral, você utilizar isso como um tratamento para uma paciente e diminuir a produção do hormônio do bem-estar numa mulher depressiva. Então, qual é o sentido de você... E um hormônio sedativo, né? Exato, Porque exato. a serotonina tem um efeito sedativo ainda. Exatamente. E aí, sedativo e para dor. E olha que coisa louca. Exatamente. Não, olha que coisa louca. Aí você dá para essa paciente com endometriose uma pílula de anticoncepcional e um inibidor da recaptação da serotonina. Então, eu acabo com a produção da serotonina, dando esse remédio. Te dinheiro. Eu acabo com dinheiro, eu te empresto um pouquinho. É exatamente isso. Eu te tiro um caminhão de dinheiro, te dou um Bolsa Família. É uma coisa assim que não faz o menor sentido. Eu olho e digo, meu Deus do céu, o que é que a gente está fazendo com essas pacientes, né? É uma coisa difícil da gente entender. E ainda para piorar, né, falando também da endometriose, a gente sabe que as pílulas contraceptivas tomadas pela via oral, quando elas passam pelo metabolismo hepático no fígado, eles aumentam a proteína, que a gente fala muito, a Sexual Hormone Binding Globulin, a famosa SHBG, que é quem mais rouba e se liga à testosterona da mulher, deixando a testosterona livre lá embaixo. Então você já está diante de uma paciente que tem baixa libido, que tem medo da relação sexual pela dor, e você ainda causa ressecamento vaginal pelo uso de um estrogênio sintético contínuo e acaba com a libido da mulher. Então assim, e ainda diminui a produção de serotonina. Então, é uma coisa absurda, né, no entendimento de você entender o que você está fazendo usando cronicamente, né, André? Principalmente usando cronicamente. E no momento, então, que a mulher desenvolve algum desses sintomas de forma mais preeminente, começa a ter mais ansiedade, o intestino está muito constipado, e o intestino constipado gera mais ansiedade, gera diminuição de conversão para serotonina, de serotonina para melatonina, e às vezes a mulher usa esse combinado de noite antes de dormir, que é pior ainda.
E aí, o que isso vai buscando? Vai pingando de médico em médico para buscar tratar um sintoma. Então, Exato. eu estou fazendo uma prática aqui. Estou tomando anticoncepcional desde da adolescência. Não toco mais nisso. Por quê? Porque supostamente eu tenho um problema. E eu estou resolvendo esse problema supostamente com remédio. Esse remédio, ou ele pode estar sendo um novo problema, ou até aquele problema que tu não resolveu pode ser continuado como um problema e Com aumentado. certeza. Vamos olhar pedra dura, tanto baixa que fura. Entendeu? Eu começo a É, ter uma somatória daquele problema que eu não resolvi. Eu não sei como é que resolver aquilo ali, porque eu não busquei outras formas, outros caminhos. Associei um possível problema, bioquimicamente exato. muito possível, aliás. E Sim. aí o que vai acontecer ao longo da vida é que eu nunca vou mexer nesse problema. Então eu acrescento. Agora é um remédio para um laxativo, para ir no banheiro. Agora eu estou inflamada, um remédio para dor. Mas, querido, É. intestino ruim, usando uma medicação que impede que tu resolva a tua inflamação. Tu não vai ter Sim. inflamada, vai ter mais dor de cabeça, vai ter. Né? E é É complicado a gente difícil, pensar né? hoje de Vira um forma não ciclo funcional, né, André? vicioso. Exatamente. Vira um ciclo Nossa. vicioso que você termina apagando, né? Você apaga o fogo com querosene. Não faz muito É. sentido, né? É E, quase André, isso. aproveitando esse final aqui, cara, para a gente não deixar de falar, especificamente endometriose, então, André, é, qual o papel, então, de alguns complementos, como tu disse aí, da suplementação ou da alimentação? Como é que Uhum. gerenciar esses problemas? E isso acaba sendo válido. Tudo que o André vai falar aqui para endometriose acaba sendo válido Vale em para tudo, todas né? as condições inflamatórias do Estrogênio corpo dependentes. ou estrogênio dependente. Ou seja, estou falando de É, síndrome dos ovários policísticos, isso vai ser positivo, enxaqueca vai ser positivo, demais. cólicas vai ser positivo, problemas menstruais e toda sorte de problemas potencialmente inflamatórios, inclusive doenças autoimunes, vai ser positivo também. Sim, exatamente. Então, do foco, a endometriose, ela é uma doença inflamatória, estrogênio dependente, mutilante, que acaba com a qualidade de vida da mulher. Então, essa semana eu fiz vários posts sobre isso e recebi muitos directs de pacientes, às vezes Muito bom. comentários também no próprio post, o pessoal dizendo, ai, muito obrigado por isso. E foi fundamental porque é um tratamento que não é só do ginecologista. Ele é um tratamento que passa de um equilíbrio de um gineco com um bom educador físico, com um excepcional nutricionista, porque por exemplo, várias evidências científicas têm demonstrado, e eu postei ontem, até você repostou, que era o que eu Eu tinha vi, pego para a gente sensacional. comentar, mas assim, a endometriose já foi comprovado que uma dieta rica em alimentos livre, por exemplo, um alimento, uma dieta rica em frutas, uma dieta rica em folhas verdes, e uma dieta rica em ômega 3, especialmente com EPA ou suplementação de EPA, ela controla a doença. Da mesma forma, restrição dos fruto-oligosacarídeos, os FODMAPs. Então, a gente sabe que o leite é péssimo para endometriose, o trigo é ruim, o centeio é ruim, feijão é ruim. Uma coisa que é interessantíssima, para endometriose, oleaginosas não é bom. A única oleaginosa que é boa para endometriose é a castanha de Bauru. A castanha do Pará, a castanha de caju, ela é pró-inflamatória para os pacientes com endometriose. Então, vendo até alimentos que são consagradamente funcionais e bons para todo mundo, para endometriose, tem evidências dizendo que eles não são bons, eles podem piorar a inflamação. A atividade física, como eu comentei, ela é fundamental porque ela diminui a expressão da aromatase, que é a enzima que converte testosterona em estrogênio. E a endometriose é uma doença estrogênio dependente. O consumo aumentado de crucíferas, como o couve, o brócolis, o couve de Bruxelas, o repolho, é rica em diindolmetano e indol 3-carbinol, que também são inibidores naturais dessa mesma enzima da aromatase. Então, por exemplo, você pode inibir a expressão de estrogênio fazendo atividade física e aumentando o consumo de crucíferas. Eu não estou falando de remédio nenhum até agora, né? São remédios completamente naturais. Então, existem várias coisas. A cúrcuma, eu vou mostrar para vocês que tem um slide lindíssimo de um trabalho muito bem feito. Vou compartilhar lá no pessoal do YouTube aqui e do Facebook e vou girar para vocês aqui. Olha Deixa eu só só, para gente. aproveitar que até uma pessoa comentou aqui no Face, dentre essas coisas a gente não vai nem comentar. Tu quer botar lenha na fogueira de uma forma gigantesca, não é lenha de fogueira, querosene é ingerir álcool. Então isso nem vai comentar, Também, não, principalmente se associado ao anticoncepcional.
Exatamente. Nem vale a pena. Até porque o álcool ele Não, aumenta muito a produção da aromatase, que é o que a gente está falando desde o começo naturalmente. que inibe. Então, terrível. Olha que engraçado. A importância da cúrcuma que o Vitor falou. A cúrcuma, que é muito negligenciada, o pessoal não dá nem importância, ela atua exatamente em toda a fisiopatologia da endometriose. Todo. A endometriose é uma doença inflamatória. Então, a cúrcuma ela diminui, por exemplo, o NF-kappa-beta, que é um pró-inflamatório potente ligado à endometriose. Ela diminui a invasão e agregação ao endométrio, ela diminui o estresse oxidativo, ela diminui a produção de vasos, ela diminui proliferação e apoptose. Então, assim, a utilização de cúrcuma, seja no extrato seco, na forma de cápsula, ou do açafrão da terra na alimentação, é fundamental. Outras coisas importantes também. Vou trocar aqui e vou girar para vocês. Olha que coisa interessantíssima. A gente está aqui do lado, olha isso. A endometriose, por ser uma doença inflamatória, quando você está falando do embrião, você tem uma lesão de endometriose, ela produz citocinas inflamatórias, isso ativa várias vias de sinalização que fragmentam o DNA e mata o embrião. Então, essa é uma das causas pelas quais essas pacientes não conseguem engravidar. E quando engravidam, elas abortam. O ambiente é muito inflamatório. Dentro desse contexto também, olha que coisas engraçadas. A gente tem aqui a utilização da vitamina D para endometriose. Olha que bacana, um trabalho, deixa eu até deixar aqui menorzinho, fica mais fácil vocês verem. A utilização de vitamina D modulando os sintomas da endometriose, eu deixei uma parte aqui muito interessante dessa revisão, depois eu posso deixar os links se vocês quiserem baixar, esse artigo é de acesso livre, para quem quiser ler. E o que é que ele coloca? Esse trabalho mostrou que a suplementação de vitamina D, ela exerce efeitos vitais na proliferação endometrial ou na proliferação estromal, inibindo a proliferação, inibindo a invasão, tendo efeito pró-inflamatório com a redução da produção de citocinas e promovendo ainda uma melhora global do tratamento dessa paciente. Então, assim, não faz sentido a gente não repor vitamina D em pacientes que têm endometriose. Uma coisa interessantíssima, esse artigo para mim é um divisor de águas. A China é um dos países que, apesar de estudar muito corona, está trazendo esse problema para o mundo inteiro, mas eles estudam muito endometriose e esse trabalho é focado nos alvos não hormonais, que a gente só fala de dar hormônio. E quando a gente fala de dar hormônio para uma paciente com endometriose, ou de bloquear a produção hormonal, né, através da adoção de um hormônio sintético, eu só impeço que aqueles focos que já existem, eles se proliferem. Mas eu não acabo com os focos já existentes. Então, não faz muito sentido, porque a longo prazo você não trata. Então, olha que coisa engraçada. Existem várias cascatas que já foram identificadas, depois eu vou postar isso aqui para vocês, mas olha que coisa incrível de suplementos que a gente já utiliza e medicações já consagradas, medicações não, suplementos, que a gente pode utilizar para essas pacientes. Melatonina. Eu peguei só os highlights aqui. Melatonina tem se mostrado importantíssimo no controle das lesões da endometriose. A metformina, classicamente utilizada para pacientes com diabetes com resistência insulínica, recentemente, através de uma ação dela na fosfatidil-inositol 3-quinase, na via da AKT, que depois eu comento isso muito em SOP, tem um linkzinho meu falando sobre SOP nos meus destaques, dá para vocês verem isso. Ele tem um potencial efeito positivo no manejo das pacientes com endometriose. E olha que fantástico a discussão no trabalho. O que é que ele coloca? Intervenções cirúrgicas e tratamentos hormonais não são a melhor abordagem no manejo e tratamento da endometriose, porque você aumenta as taxas de recorrência e está associada a diversos efeitos colaterais da terapia hormonal. Nós precisamos de terapias que façam com que ocorra depressão das lesões, ou seja, a gente mata a lesão que já existe e não apenas reduz a produção de estrogênio que estimula essa lesão. Então, tem uma infinidade de outras coisas, e aí seria impossível a gente esgotar isso tudo em uma live com esse tempo. E olha que coisa engraçada também, Vitor. Você conhece Sérgio Cabral, nosso irmão lá de Recife. Eu e Sérgio, a gente está montando um curso, até já te comentei desse curso, você já disse que vai, vou te esperar. A gente está montando um curso para tratamento com abordagem bem mais ampla de endometriose e de síndrome dos ovários policísticos, que são duas patologias endêmicas dentro da ginecologia e que têm sido conduzidas de uma forma que não trata a paciente
e é como se fosse uma peneira para se proteger do sol. Não faz muito sentido. A gente está fazendo um curso bom para médicos e depois talvez a gente vai abrir para nutricionistas, porque são duas doenças que não funcionam sem um médico, sem um nutricionista e sem um educador físico. Então a gente vai abrir para outros profissionais de saúde. E eu acho que essa nossa tentativa de expandir esses conhecimentos é muito válido para o paciente, porque o nosso grande objetivo é a gente precisa contaminar os médicos, porque somos nós médicos que tratamos os nossos pacientes. Então a via final do benefício nem é tanto para o médico, e sim para o nosso paciente, que é a nossa missão de vida, né? Contribuir com a vida dos nossos pacientes. As pessoas que colocam o seu bem mais precioso, que é a sua saúde, nas nossas mãos. Andrezão, eu vou ter que. Nós vamos, antes que o Eu já Insta nos vi, corte aqui, vai nos cortar em alguns vai cair do segundos. nada. Vai cair do nada. Então, eu vou agradecer de coração a tua participação aqui. Cara, que vontade de ficar horas Imagina. aqui conversando contigo. Os meninos aqui Prazer é todo meu. da minha assessoria aqui estão enlouquecidos. Aqui, vocês têm que fazer. Vamos fazer um negócio aí. Vamos fazer um negócio. Já incentivei elas. Vamos organizar assim. Vamos fazer algo maior aí para falar só de distúrbios menstruais, de estilo de vida Nossa, dá relacionado um a mundo, né, isso. cara?